Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8, é com muita alegria que nesta noite nós recebemos a sua presença entre nós, para que nós possamos ter esse tempo de meditação ao Senhor, de reflexão, esse tempo onde que nós precisamos encher os nossos corações de muita palavra. Seja bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, você que já é de casa. Que bom que você está entre nós esta noite e que isso se repita nesses próximos dias. Você que está em casa, por força maior, não pôde estar conosco, seja muito bem-vindo a essa terça da palavra, essa terça de meditação. Nós estamos, a partir de hoje, iniciando uma série sobre recomeçar. Nós estaremos trabalhando nesse tema nesses próximos 30 dias, provavelmente, onde que nós estaremos olhando para as Escrituras, para alguns fatos, alguns acontecimentos, aonde que nós aprendemos de maneira muito clara, de maneira muito nítida, as pedagogias bíblicas para aqueles que estão em cenários de recomeço. E para hoje, nós convidamos a você a meditar conosco em Gênesis capítulo 8, Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 15. A partir do versículo 15. Diz assim: Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu com a tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, de todo réptil que se rasteja sobre a terra, traze fora contigo e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil e toda ave e tudo que se move sobre a terra conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, dia e noite não cessarão. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus, e tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, e o sangue das vossas mãos, de todo o animal o requererei, como também da mão do homem, da mão do irmão, e de cada requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vos frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos
nela. Deus torna cativo todo o nosso entendimento a esta palavra. Deus, que toda resistência espiritual contrária ao nosso coração e entendimento seja aniquilado pelo poder da tua palavra esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esta noite eu quero vos falar sobre as crônicas de Noé, recomeço. Crônica é uma palavra da nossa literatura que significa nada mais, nada menos do que conto, do que relato, narrativa, descrição daquilo que é cotidiano, daquilo que é diário da nossa vida. A nossa ideia é olharmos para o cenário de Noé e nós aprendermos as lições pedagógicas para os nossos recomeços. Nós sabemos de que essa palavra recomeçar, ela será muito recorrente na nossa vida, em nossa sociedade, no nosso ambiente de trabalho. Quantas pessoas serão grandemente desafiadas a recomeçar os seus negócios, a recomeçar tantas áreas da sua vida. E nós sentimos no coração de nós buscarmos nas Escrituras essas direções de Deus para a minha vida e para a sua vida. Bom, talvez Noé seja um dos exemplos únicos das Escrituras que pode nos ensinar alguma coisa sobre quarentena, ou reclusão, ou confinamento, né? Ninguém nas Escrituras sagradas experimentou essa experiência de ficar confinado em um ambiente durante tanto tempo, né? A Bíblia vai nos dizer de que Noé fica 371 dias dentro da arca. Gente, olha, se nós que ficamos aí esses dias dentro de casa, o negócio revirou de cabeça para baixo em algumas áreas. Imagina você dentro de casa, não é uma quarentena, tá? É mais de um ano. Ok, é mais de um ano você ficar dentro de casa, olha, sem poder sair na rua, sem poder ir no mercado, sem poder ir na farmácia, sem poder fazer um trabalho extra desse ambiente. Imagina a gente nesse ambiente desafiador. Bom, nós estamos saindo vagarosamente desse formato, dessa experiência, e é muito importante nós sairmos disso também com o nosso olhar de entendimento. Eu acredito que seria um desperdício para o nosso coração se nós voltarmos à rotina relativa da nossa vida, sem olhar para esse tempo que nós estamos saindo vagarosamente dele, sem discernir nenhuma lição prática para o nosso coração, nenhuma lição prática para a nossa espiritualidade. Nós não podemos sair em folha em branco durante este tempo. É quase que um pecado para a nossa maturidade se nós não sondar os processos que Deus quis imprimir no nosso coração, na nossa família, durante esse tempo, na nossa maneira de ser igreja. Eu acredito que todos nós tenhamos exercitado isso e que isso continue por um tempo, esse pensamento, essa reflexão. Bom, quando nós olhamos para o confinamento de Noé e a sua família dentro dessa arca, nós temos lições muito óbvias para nós aprendermos aqui. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que isso é muito óbvio, que a estadia de Noé dentro daquela arca, de maneira muito nítida e explícita, era um tempo de livramento. Nós talvez não temos noção dos livramentos que sucedeu na nossa vida durante esse tempo. Você consegue imaginar quantos livramentos de acidente, de morte, de assalto que sucedeu na nossa cidade, entre os nossos irmãos, tanto de Blumenau quanto do nosso país, durante esses dias? Quantos livramentos que Deus realizou ao nosso favor. Existem pessoas que elas só conseguem enxergar um lado negativo, pejorativo, de perda, de tragédia, mas falta entender e celebrar pelos livramentos que Deus operou na minha vida, na sua vida, na nossa vida, ao longo desse tempo. A segunda verdade, essa que enche o meu coração, é de que
a estadia de Noé dentro daquela arca nos ensina de que é possível você estiver com vida, haver vida dentro da sua casa ou dentro do seu coração, apesar de você estar ladeado de morte. Porque aquele tempo de Noé naquela arca, não era fácil estar ali dentro, devido a tantas situações de limite de espaço, a questão dos animais na companhia, o cheiro, o odor daquele ambiente. Imagina como foi, né? Não era um lugar redondamente confortável, não era. Mas do lado de fora, que tinha lá o ar relativamente puro, havia morte. E olhar para Noé é nós aprendermos de que é possível você estar com vida dentro do ambiente que Deus preparou para você, seja da sua família, seja do seu casamento, seja da sua vida de solteiro em Deus. Você está em um lugar que Deus preparou, você está em um lugar onde que Deus planejou, e o fato de você estar aonde exatamente Deus quer, faz com que você esteja em um ambiente de vida, faz com que você esteja em um ambiente de preservação, porque tudo aquilo que Deus manda você fazer, Ele financia. Aonde que Ele te planta, Ele te cuida, e estar aonde que Deus colocou faz nós crermos de que nós estaremos em ambiente de vida. Ainda que a nossa direita caia 1000, a nossa esquerda caia 10.000, ainda que haja morte em muitas direções ao nosso derredor, mas se nós estivermos exatamente aonde que Deus nos plantou, haverá vida do lado de dentro. Quem crê nesta palavra em nome do Senhor Jesus? A vida é possível haver vida na sua casa, enquanto a do vizinho esteja vivendo um terror. É possível você estar vivendo vida em abundância, enquanto fora esteja vivendo pânico, esteja vivendo morte, esteja vivendo destruição. É possível haver vida. Isso fala da sua casa, e isso fala do seu coração. Paulo diz que ainda que o homem exterior se corrompa, se deteriora, o meu homem interior se renova dia após dia. Eu quero profetizar vida em abundância onde que Deus te colocou. Eu quero ministrar vida e vida em abundância no ambiente que Deus tem te plantado. É aí que Deus te quer, é aí que Deus te plantou. Pode dormir tranquilo, haverá oxigênio para a tua alma, haverá oxigênio para a tua fé, haverá oxigênio para a sua alegria. Deus preservará os seus filhos aonde que eles foram plantados pelas suas mãos. Quem crê nesta palavra, louvado seja ao nome do Senhor. Você tem tantas outras lições que aprendemos olhando para o confinamento de Noé. Descanso não é ociosidade, nós precisamos aprender isso. Vamos falar isso em outro momento e assim por diante. Ok, a partir do texto que nós lemos, o que nós podemos aprender quando nós olhamos para Noé saindo da arca para o seu recomeço? Em primeiro lugar, no versículo 15, é interessante. E falou Deus a Noé. Há uma voz de Deus. Os seus recomeços não podem começar a partir dos seus achismos. Os seus recomeços não podem iniciar porque alguém disse. Porque alguém falou que assim vai dar certo. Os seus recomeços precisam suceder a partir de uma voz. Mas não é uma voz que vem de baixo. Porque as vozes que vêm de baixo são vozes que confundem. As vozes que vêm de baixo são vozes que se contradizem. As vozes que vêm de baixo muitas vezes são vozes que nos desequilibram.
São vozes que nos faz desviar do propósito. A melhor coisa para nós reiniciarmos etapas, ciclos, estações, fases da nossa vida é você ouvir Deus. Você precisa ouvir Deus. Há uma voz de Deus ao teu favor. Você precisa crer nisso. Que assim como você ouve o seu marido, assim como você ouve a voz da sua esposa, assim como você ouve o diálogo das pessoas, você precisa crer que Deus fala conosco. Talvez a grande crise das pessoas é dizer: pastor, Deus nunca falou comigo. Porque às vezes, quando nós pensamos que Deus fala, geralmente a gente pensa que Deus fala com voz audível. Falar com voz audível é uma das experiências mais raras que Deus pode realizar na vida de um discípulo seu. Raras vezes Deus vai falar de uma voz audível. Geralmente Deus fala conosco através do nosso pensamento. É um pensamento claro, é um pensamento de firmeza, é um pensamento de convicção, é um pensamento claro. Você precisa estar atento à voz de Deus para os seus recomeços. Muita gente recomeça, por exemplo, um casamento, e ela vai recomeçar um casamento ouvindo uma voz não de Deus. Às vezes alguém vai recomeçar um negócio, e ele vai recomeçar o negócio ouvindo a voz não de Deus. Às vezes alguém vai recomeçar algo da sua vida, e ela quer ouvir alguém, quer ouvir um autor, quer ouvir um escritor, quer ouvir alguém gabaritado no assunto que enche os seus olhos. Mas você precisa recorrer à fonte de Deus. Deus, como que o Senhor quer que eu recomece esta área da minha vida? Como que o Senhor quer? Você é filho, Deus fala. O seu pai conversa com você. A Noé, ele só vai iniciar o seu recomeço a partir do que Deus fala. Se Deus não tivesse falado, até hoje ele estava na arca. Se Deus não fala, ele não se moveria. Nós precisamos ter essa iniciativa do coração. Recomeçarei a partir do que Deus fala. Amém? Amém. E o que Deus vai falar com Noé? Versículo 16. Sai da arca. Imagina Noé. O senhor tem certeza que o senhor quer que a gente saia da arca? Mas essa arca foi tanta bênção para a nossa vida. Essa arca é a razão pela qual nós estamos vivos. Essa arca é a razão pela qual a perpetuação da humanidade e dos animais é possível. Essa arca, Deus é uma bênção na nossa vida. Eu já estava conversando com a minha velha de que nós iríamos morar nessa arca. Essa arca seria a nossa casa. Nós iríamos soltar os animais, alguns podiam ficar aqui mesmo, afinal nós passamos um ano junto, ok? Então assim, deixa a gente ficar nessa arca. Ela vai ficar para a nossa memória. Imagina os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, tataranetos, tataranetos. Eles vão olhar para essa arca e eles vão, Deus, lembrar do livramento que o Senhor fez na nossa vida. Mas Deus não recomenda isso para Noé. O primeiro comando de Deus para Noé: Noé, saia. Essa arca foi bênção. Essa arca foi livramento. Essa arca foi o canal, o veículo que foi bênção para a sua vida. Mas eu quero que você saia dela. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é de que nós não podemos preservar. Nós não podemos preservar aquilo que é transitório. Existem coisas na nossa vida que é transitório. Existe coisa na nossa vida que tem um prazo de validade. Nos seus recomeços, você precisa discernir a voz de Deus dizendo: a partir de agora, isso já não mais deve fazer parte da sua vida. Existem algumas coisas na sua vida que você precisa se desprender. Existem algumas coisas na sua vida que o recomeço exige você abandonar. Muito embora que isso ou aquilo tenha feito bênção na sua vida, em algum
momento da sua existência. Mas se nós estamos pensando em recomeço, nós precisamos ouvir a voz de Deus com discernimento e entender o que na nossa vida é transitório. A partir de agora a arca já não é mais eficaz. A partir de agora a arca já não é mais bênção para Noé. A partir de agora a arca deve sair da agenda da vida de Noé. Nesse recomeço, você já sentiu assim, de Deus, algum comunicado, de alguma arca que você precisa sair, que você precisa abandonar? Existe alguma coisa na sua vida que o Espírito está a testificar dizendo, isso aqui eu não quero mais que faça parte da sua vida. Eu não quero que isso faça parte do seu casamento mais. Eu não quero que isso faça parte da sua maneira de viver como família. Eu não quero que isso mais faz parte do seu comportamento como discípulo de Jesus. Eu não quero. Você precisa sair da arca, porque a arca é um lugar transitório. Quantas vezes que nós insistimos em preservar algumas coisas na nossa vida que Deus quer eliminar. Algumas coisas na nossa vida que Deus quer sacar da nossa agenda de existência, mas nós insistimos em preservar. Nós precisamos orar e pedir discernimento a Deus, dizendo, Deus, eu não posso voltar para essa relativa normalidade da vida sem discernir o que o Senhor quer que eu saia de. Eu não posso voltar para a vida no mesmo formato, como se nada tivesse acontecido e nada tivesse alterado. Existem algumas coisas na minha vida que deu prazo de validade. E se eu insistir nisso, eu me lembro claramente que quando o povo pecou na peregrinação do deserto, a Bíblia diz que Deus ordenou a Moisés para erigir uma cobra, porque eles pecaram, e Deus ordenou um juízo para eles, e o juízo de Deus era que a serpente do deserto começou a picar os homens começaram a morrer. E então Moisés clama, e quando Moisés clama, a Bíblia diz que Deus manda ele construir uma estátua em formato de uma serpente de bronze, material de bronze. E a Bíblia diz que quando eles construíram essa serpente de bronze, a Bíblia diz que todos aqueles que olhassem para a serpente eram sarados. Foi bênção para Moisés, foi bênção para Israel. Mas a Bíblia diz que o tempo passou. E quando esse tempo passa, Israel ficou tão encantado com aquela experiência, de que eles guardaram aquela estátua. Ficaram séculos com eles guardado. Essa estátua só vai ser eliminada nos dias do rei Ezequias. Olha a distância de Moisés com o rei Ezequias. Essa estátua estava passando de geração em geração, e aquela estátua que foi bênção para Israel durante um tempo específico, um dia específico no deserto, agora essa estátua passou a ser maldição. Porque eles não se desprenderam, eles não entenderam que nós não devemos preservar aquilo que é transitório. O que é transitório na minha experiência de vida hoje, na sua experiência? À medida em que eu converso com vocês aqui, Deus vai gritando no meu coração algumas coisas transitórias na minha agenda de vida, que Deus está dizendo, olha, acabou. Daqui para frente não mais, porque se preservar será não bênção, se preservar será embaraço, será empecilho, será obstáculo. Para nós recomeçarmos, nós precisamos ouvir Deus, e Ele vai nos dizer o que é transitório na nossa vida. Saia da arca. Mas o texto não fala apenas saia da arca. Saia da arca tu, com a tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, e todo animal. E todo animal. A palavra de Deus para Noé é dizendo, Noé, a arca
foi transitória. Mas eu não quero apenas que você saia da arca. Eu quero que você saia por inteiro. Tudo que é teu, tudo que te pertence, saia. Não deixa nenhum fragmento da sua vida dentro da arca. Recomece por inteiro. Você precisa tomar muito cuidado, porque muitos de nós perdemos muitas coisas nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Você precisa tomar cuidado, você que perdeu muitas coisas no seu ambiente de negócio, no seu ambiente familiar, na sua estrutura de vida a nível futuro. E você precisa tomar cuidado, porque senão você vai deixar parte do seu coração, você vai deixar parte da sua esperança, você vai deixar parte da sua vida lá atrás. Você vai permitir de que essa última quarentena fosse uma caixa que vai encadear parte da sua vida, que de vez em quando você vai culpar esses dias por alguma coisa que eventualmente não pode dar certo amanhã. Você é ameaçado a pegar a experiência dolorosa, as perdas dolorosas que você passou nesses últimos dias, e a partir de agora você olhar para frente e você dizer: se não tivesse acontecido isso, eu nunca estaria passando por isso. Você vai ficar preso, você deixou algo lá dentro, você deixou algo lá dentro, algo do seu coração, algo da sua alegria, algo da sua confiança, algo do seu relacionamento com Deus. Deus está dizendo para Noé: Noé, não deixa nada dentro da arca, recomece por inteiro, você, sua esposa, seus filhos, todo animal. Eu não quero que absolutamente nada fique para trás. Você já conheceu alguém, irmão Eliseu, que muda de cidade, e quando ele muda de cidade, ele deixa metade da vida na outra cidade? E tudo que ele faz aqui é porque lá na minha cidade, é porque lá na minha igreja era assim. O tempo todo ele fala da outra cidade, ele deixou parte dele lá. Eu não estou dizendo que seja proibido você falar das saudades, não. Mas uma coisa é a saudade, uma coisa é uma lembrança equilibrada, moderada. Outra coisa é você deixar parte de você. Sabe por que muitas pessoas não recomeçam? Por exemplo, um casamento vindo de um divórcio trágico, ou de uma morte, uma viuvez, ou a quebra de uma sociedade traumatizada por uma quebra de um dos lados. Sabe por que muitas pessoas não conseguem, talvez, recomeçar um namoro? Um namoro. Sabe por quê? Porque quando esse evento, essa dor veio, essa tragédia aconteceu, ele deixou parte dele lá. Ficou parte dele. Existe paz, eu falo isso assim com muito temor no meu coração. Jamais intencionando ignorar a dor do que eu vou falar, jamais, livra Deus de eu intentar isso no meu coração. Mas existe perdas familiares, por exemplo, de um filho, às vezes de uma filha, de um marido, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, que acontece na nossa vida. E quando isso acontece, a gente não sepulta apenas o nosso filho, a gente não sepulta apenas a filha, a gente não sepulta apenas o ente querido, a gente sepulta a gente lá. A gente não consegue sonhar mais, a gente não consegue pensar mais, a gente não consegue viver a vida mais, porque nós não sepultamos o ente querido, nós sepultamos a nossa vida. Deus está dizendo para nós: se é para recomeçar, recomece por inteiro. Recomece por inteiro. Se aquilo ali destruiu algo de você, acabou. Se destruiu. Mas o que ficou vivo da sua vida, o que ficou preservado do seu coração, traga tudo com você e recomece na bênção do Espírito Santo, e recomece na autoridade de Deus, mas recomece por inteiro. Recomece por inteiro. Senão, meu querido, esses dias dolorosos da nossa vida
vai te corcomendo silenciosamente para o resto da sua vida. Todo recomeço, ele só é brilhante se você recomeçar por inteiro. Reúne, eu fiquei em pedaços, não tem problema. As mãos do seu oleiro, ele é especialista em ajuntar, em pegar os cacos, mas reúne os cacos e diz: eu não vou deixar nenhum pedaço, eu vou por inteiro. Está aqui todos os cacos da minha vida que essa situação deixou está aqui, mas está diante de Deus, está diante daquele que multiplica o pouco, está na mão daquele que o pequeno se faz grande, que o pouco se multiplica, está diante daquele que é poderoso para reconstruir. Quem diz que ele precisa de muito para operar o milagre na sua vida? Quem diz que ele precisa de abundância para reconstruir a sua vida? Ele grita para ti esta noite: o que é que tu tens em casa? Se o teu coração gritar: eu só tenho um pedacinho do meu coração, eu só tenho um pedacinho de fé, eu só tenho um pouco de azeite, é tudo que eu tenho, é muito pouco. Ele está dizendo: coloca na palma das minhas mãos, que eu vou abençoar com a bênção da multiplicação. Quem crê nesta palavra, aplauda ao nome do Senhor Jesus. Eu preciso recomeçar por inteiro, por inteiro, por inteiro. Não deixa que esses dias que se passaram, ou aqueles que ainda virão, não deixa que isso vai fragmentar você, não deixa que isso venha fracionar você, não deixa que isso vai roubando parte do seu ser e da sua vida. Recomece por inteiro. Você me entende? Diga amém. Terceiro lugar, o texto vai dizer no versículo 20: e edificou Noé um altar ao Senhor. Esse texto, ele lança muitas verdades para o nosso coração. Primeiro, a Bíblia não fala que Deus pediu isso. A Bíblia não fala que Deus pediu: Noé, está na hora, hein, cara. Olha o que eu fiz por você agora, por favor, aí, faz alguma coisa para mim. Deus não fala. Deus não fala. O espírito voluntário está transbordando no coração de Noé. Ele não desce da arca reclamando: ih, Deus, agora, hein? Olha o que sobrou para mim. Hein, Deus, só não tinha um outro plano, não? Não tinha um outro plano, não? Tinha de ser comigo mesmo. Olha o que está diante de mim, olha o que eu vou ter de reconstruir, Deus. Olha, é a terra. Olha como é que essa terra está. Ele tinha muitas razões para descer da arca. E as primeiras palavras de Noé, os primeiros atos de Noé, era reclamar. Olha o que o Senhor causou. Olha o que o Senhor deixou acontecer no Brasil. Olha o que o Senhor deixou acontecer na minha empresa. Olha o que o Senhor deixou acontecer na minha vida. Existiam várias maneiras de Noé descer da arca e se comportar, mas o primeiro ato voluntário de Noé foi edificar um altar. Um altar, aleluia, de adoração. Mas eu preciso destacar que não foi apenas uma adoração, foi uma sublime adoração. Sabe por quê? Porque o elemento que Noé vai sacrificar não era um elemento qualquer, era um elemento que estava dentro da arca, preservado na sua espécie. Você imagina quanto valia aquele animal, porque estava em extinção aquela espécie. E ele vai pegar exatamente aquilo, quase que único,
Ele poderia dizer assim: olha, Deus, é o seguinte, olha, eu vou esperar os animais sair, eu vou esperar eles multiplicar, aí depois eu vou pegar algum e vou trazer. Não, não, não. Ele desce da arca e ele já pega um dos animais ali, preciosos. Sei lá se ele pegou uma espécie única, que não tinha um outro par, apesar que todas elas tinham um par. Eu não sei, mas o valor dessa oferta era poderosa demais, porque representava o início de uma geração de animal, de espécie. Ele pega aquilo e coloca no altar. Ah, bendito seja o nome do Senhor. Quando você recomeça, ou você olha para trás, e você vai contando as tragédias, você vai contando nos dedos números negativos e positivos, ou você vai contabilizando aquilo que se perdeu, ou você responde a Deus por tudo que passou com o altar de adoração. Ou você responde com adoração, ou você responde com murmuração. É assim que Jó responde quando ele perdeu tudo. Ele dá um brado ao céu, dizendo: nu eu sair do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei, eu sairei desta terra. Eu vim sem nada e voltarei sem nada. Ele me deu, ele também tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jó adorou ao Senhor. A adoração é a melhor resposta que você pode dar a tudo que passou. Seja de positivo, seja de impositivo, dá uma resposta a isso a Deus, de adoração, de ações de graças, de celebração. Coloca isso no altar, dizendo: Deus, eu vou te adorar em espírito, em verdade. O que passou não vai sacar os louvores dos meus lábios. O que passou não vai amarrar o meu coração de adorar. O que eu passei não vai calar a minha voz. Eu vou adorar. Eu vou erigir um altar de adoração. Quem esta noite veio e diz: eu te adoro, Senhor, eu te celebro, Senhor, eu te glorifico, Senhor, eu te magnifico. Um coração que adora é um coração grato, apesar de tudo que tenha passado. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o coração que responderá esses dias com gratidão reconstruirá de maneira muito mais saudável qualquer coisa que foi afetado pelo que passou. Eu não tenho nenhuma dúvida que aqueles que exercitar o seu espírito de gratidão, o seu espírito de entrega, de oferta, o seu espírito de fidelidade, o seu espírito de adoração, eu não tenho dúvida que vai atravessar esta fase da nossa história de maneira muito mais revitalizadora, muito mais cheio de vigor. Aqueles que olharem pelas perdas e murmurar, e ficar reclamando, e ficar lamentando, vivendo luto interminável, isso vai amargurar a alma, isso vai apequenar a fé, isso vai drenar, isso vai escoar o que há de mais nobre no nosso coração. Aqueles que optarem a viver desse jeito, a vida vai se tornar muito mais pesada, a vida vai se tornar muito mais insuportável. Reinicie com espírito de adoração ao Senhor. Não permita que o seu altar crie teias. Não permita que no seu altar cresça capim,
cresça mato. Não permita que no seu altar fique inutilizado. Não permita. Exercita a sua adoração de manhã, quando você acordar, à noite, quando você for dormir. Na hora das suas refeições, cante louvores, cante adoração ao Senhor, cante salmos ao Senhor. Declara ao mundo espiritual que o seu coração está vivo para adorar Jesus. Declara no mundo espiritual que o seu coração está vivo para magnificar o teu Criador. Dê uma resposta de adoração por tudo aquilo que passou. Se você crer e entende, diga graças a Deus. Penúltimo lugar, o texto vai dizer no capítulo 9, versículo 1: e abençoou Deus a Noé. E abençoou Deus a Noé. Há uma bênção divina, sobrenatural, para você recomeçar qualquer coisa da sua vida. Deus olhou para Noé e disse: Noé, eu te abençoo. Eu te abençoo. Não é as previsões dos melhores economistas. Não. Não é as afirmações daqueles que imaginam que entendem de todos os acontecimentos ao nosso redor. Não é nenhum fator humano que está dizendo: Noé, eu estou cuidando de você, eu estou te abençoando. Não. A Bíblia está dizendo: é Deus que está liberando uma bênção para recomeçar. Eu já vi muitos casamentos recomeçando. E a bênção que Deus derramou para esse casamento recomeçar elevou o nível desta relação muito mais alto do que aquela quando tinha antes da crise. Eu já vi Deus abençoar o recomeço de empreendedores. Eu já vi Deus abençoar o recomeço de alianças quebradas. Eu já vi Deus abençoar recomeços da espiritualidade, da busca, da entrega. Eu já vi Deus abençoar. Eu quero dizer ao seu coração esta noite que Deus está dizendo para o seu povo: em dias de recomeços, o que está ao teu favor não são as opiniões dos homens. Nos dias de recomeços, o que está ao teu favor é a bênção do Senhor, que enriquece sem acrescentar dores. É a bênção do Senhor. E se Deus abençoou, não há encantamento. Se Deus abençoou, você pode estar no meio do deserto do Saara, vai brotar um manancial de água, se tornará um bosque, um jardim. Aonde que você estiver, a terra pode estar seca, Ele ordenará a bênção e a vida para sempre. Há uma bênção de Deus para aqueles que recomecem do jeito de Deus. Você crê nessa palavra? Você abraça esta palavra? Você se apropria desta palavra? Em último lugar, para nós orarmos juntos. Em último lugar, Deus posiciona Noé com uma autoridade de vida. Noé, frutificai, multiplicai, enchei a terra. As mesmas palavras que Deus disse para Adão e Eva. As mesmas palavras. Só que com uma diferença gritante. Quando Deus disse isso para Adão e Eva, eles estavam aonde? Aonde?
no paraíso, no Éden, tudo perfeito. Frutificar, multiplicar, encher a terra no jardim perfeito é uma coisa. Dizer para você gerar em um jardim é uma coisa. Dizer que você deve crer estando num jardim é uma coisa. Dizer que você deve confiar estando em um jardim é uma coisa. Dizer que vai dar certo você estando no Éden é uma coisa. Dizer para você ficar firme, constante, abundante no jardim é uma coisa. Mas Noé não está no jardim. Noé está numa terra pós-diluviana. Uma terra que foi varrida pelo juízo de Deus. A terra não é a mesma. A natureza está, essa terra agora está sob maldição. Essa terra está sob maldição. Não é a mesma terra. Não é o mesmo ambiente. Agora tem espinhos e tem abrolhos. As resistências aqui são enormes. Essa terra está diferente. Noé pisa em um território diferente. E o comando de Deus foi o mesmo: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Deus estava gritando para Noé, dizendo: Noé, a terra não é a mesma. A terra não é a mesma. Mas eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. O mesmo que falou com Adão é o mesmo que está falando contigo. O Deus que deu autoridade para Adão gerá-la é o mesmo Deus que está te dando autoridade para gerar em uma terra consequente de um caos. Eu quero profetizar esta palavra para todos aqueles que crê. Se você crê, levante a sua mão para receber esta palavra em nome do Senhor Jesus. Eu venho ministrar sobre ti, eu venho ministrar sobre a sua casa, eu venho ministrar sobre a sua história, de que Deus liberou uma palavra de bênção para reconstruir, para recomeçar, e Ele está te dizendo esta noite: estou te revestindo de autoridade para gerar vida em terra de caos. Estou te dando autoridade para gerar vida onde que houve morte. Estou te dando autoridade para reconstruir o que quebrou. Recebe a autoridade de vida e vida em abundância. Quem crê, adore. Quem crê, adore ao nome do Senhor. Delairon jobleri vambuli mancavus stereblemolo comundus e vivancereblendo louvans. Quem pode receber esta palavra? Quem pode receber esta palavra? Quem pode receber esta palavra? Tem uma autoridade sobre a tua vida, e esta autoridade é maior do que o caos. Esta vida é maior do que a morte. Esta bênção é maior do que a perda. Releva vivo sub de candarai. Esta prosperidade é maior do que a tragédia. Esta alegria é maior do que a tristeza. Recebe esta palavra em nome do Senhor Jesus. Delanchou-vos e vi mancarelanvolovos. Recebe esta autoridade sobre o teu coração em nome de Jesus. Aonde que você estiver,
Eu quero que você receba isso em nome de Jesus. Creia no que Deus está liberando sobre nós agora. A autoridade está sobre ti. A autoridade está sobre ti. A autoridade de Deus está sobre ti. Não temas, não se rende ao medo, não se rende ao terror, não se rende ao pânico. A autoridade que está em ti é muito maior, 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 é muito maior. Eu quero que você ore agora onde que você estiver. Ore aonde que você estiver e fala: Jesus, eu me aproprio dessa autoridade. Eu me aproprio desta autoridade para recomeçar. Eu me rendo a esta autoridade. Reveste-me desta autoridade. Eu quero ir para os meus negócios com esta autoridade. Eu quero enfrentar os próximos dias com esta autoridade de vida. É autoridade de vida, é autoridade de paz, é autoridade de restituição, é autoridade de reconstrução, é autoridade de recomeço. Eu estou contigo, Noé. Eu estou com a tua casa, Noé. Eu estou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça dessa palavra o solo dos teus pés. Não é só para Noé. É Noé e seus filhos. Não é só você. É tudo que te envolve. É tudo que te envolve. Tem algo novo de Deus para a tua vida. Há uma graça de Deus para você adorar. Há uma graça de Deus para você orar. Há uma graça de Deus para você se mover, para você marchar nesses dias. Há uma graça de autoridade sobre a tua vida. É a palavra de Deus para você. É a palavra de Deus para o seu lar. Talvez essa terra te assusta. Talvez esta terra te causa medo. Mas olhe para esta terra a partir da voz que liberou para você, dizendo: eu coloquei vida. Eu coloquei vida. Eu coloquei vida, eu coloquei vida, eu coloquei vida. Eu coloquei vida. O Brasil não será mais o mesmo, é verdade. Depois do que nós estamos vivendo, o Brasil não será mais o mesmo, isso é verdade. A nossa cidade não será mais a mesma, isso também é verdade. O mundo não será mais o mesmo, isso também é verdade. Mas uma coisa eu sei, que o nosso Deus permanece o mesmo. A autoridade de Deus sobre nós, ela permanece intacta. Ela funciona onde que os teus pés estão. Você precisa se apegar a esta palavra de autoridade. Vai para a sua casa, vai para o seu casamento, vai para o seu trabalho, vai para a vida, com a convicção de que sobre ti há uma autoridade de vida, de vida, de vida e de vida. Vamos orar. Ficamos em pé em nome de Jesus. Ficamos em pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero que você ore agora. Ore agora naquilo que Deus mexeu contigo, naquilo que Deus mais te tocou esta noite. Ore a partir dessa consciência.
Ore a partir desse tocar. Ore a partir dessa ministração que Deus mexeu mais com você esta noite. E se renda a esta palavra. Se Deus mexeu contigo no que é transitório, se renda, fala: Deus, eu quero um novo de fato. Se Deus mexe com você, para que você não deixe nenhum fragmento da sua vida ali atrás, faça isso.